Sabe aquela sensação de que um problema, um revés, simplesmente te derrubou? Pois é, a capacidade de se levantar de novo não é mágica, não. É mecânica. E aqui, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na ciência da resiliência mental. O objetivo, entender não só o que ela é, mas principalmente como a gente pode construir essa força, passo a passo, para sair dos tombos ainda mais forte. Bom, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Resiliência é um dom? É algo que algumas pessoas simplesmente têm e outras não? Será que é uma questão de sorte, de nascer com ela? A resposta, com base em muita pesquisa, é um sonoro não. E essa é a ideia central de tudo que a gente vai conversar. Resiliência não é uma característica fixa, tipo a cor dos olhos. É uma habilidade. E se é uma habilidade, significa que pode ser aprendida, praticada e, claro, dominada. Ok, então o que é essa tal de resiliência exatamente? Pense nela como uma espécie de bússola interna. É o jeito como a nossa mente interpreta os acontecimentos. O foco não é o que acontece com a gente, mas sim como a gente escolhe responder ao que acontece. É, no fim das contas, o resultado de uma mentalidade treinada. E para treinar essa mentalidade, a gente precisa de ferramentas, certo? A primeira e talvez a mais poderosa de todas é o que vamos chamar de modificador de perspectiva. A ideia aqui é tomar as rédeas da nossa primeira interpretação dos fatos. Para entender isso, vamos dar uma olhadinha rápida na neurociência. Quando algo estressante acontece, a primeira parte do cérebro a gritar é a amígdala. Pense nela como o alarme de incêndio do cérebro, o centro do medo, que dispara uma resposta de estresse na hora, inundando o corpo com hormônios como o cortisol. Só que a gente tem uma contraparte muito poderosa para esse alarme, o córtex pré-frontal. Se a amígdala é o alarme que dispara, o córtex pré-frontal é o CEO, o executivo. É a parte do cérebro que planeja, raciocina, pensa de forma complexa e, o mais importante, ele tem o poder de avaliar a situação e desligar o alarme. Esse processo de usar o CEO para acalmar o alarme tem até nome, chama-se reavaliação adaptativa. É basicamente a escolha consciente de dar um novo significado a um evento. É mudar a etiqueta de ameaça para desafio, de perda para a chance de aprender. É assim que a gente corta a espiral do estresse antes mesmo que ela ganhe força. Tá, mas como fazer isso na prática, no calor do momento? Com 3 perguntas rápidas. Primeiro, criar distância. Como eu vou enxergar isso daqui a 1 ano? Isso já diminui o peso emocional da coisa. Segundo, buscar a utilidade. Qual é a lição aqui? Isso transforma o problema em aprendizado. E terceiro, proteger a identidade. É separar a ação da pessoa. Não é eu sou um fracasso, e sim eu falhei nesta tarefa e agora sei o que fazer diferente. Mas, para que nosso modificador de perspectiva funcione sempre, ele precisa de uma base firme, de um alicerce. E essa base é a nossa segunda ferramenta, modelo de crescimento. Pense nele como o mapa mental que define como a gente encara o esforço e o fracasso. Foi a psicóloga Carol Dweck quem identificou 2 mentalidades opostas que meio que governam a nossa vida. De um lado, a mentalidade fixa, que acredita que nossas habilidades não mudam. Do outro, a mentalidade de crescimento, que acredita que as habilidades podem sim ser desenvolvidas. E é aqui que a diferença fica gigantesca. Para quem tem a mentalidade fixa, a adversidade é um muro, um beco sem saída. E um feedback é um ataque pessoal. A resiliência, claro, é baixa. Já na mentalidade de crescimento, a adversidade vira uma oportunidade. O esforço é o caminho e o feedback é um presente, é informação valiosa. Aqui, o fracasso não é o fim da linha, é só o ponto de partida. Certo. E como a gente cultiva essa mentalidade de crescimento? Com 3 pequenas mudanças de hábito. Primeiro, o poder da palavra ainda. Dizer eu não consigo fazer isso ainda muda tudo. Transforma uma derrota numa jornada. Segundo, valorizar o processo. Elogiar o esforço, não só o resultado, ensina a gente a gostar do desafio. E terceiro, se ver como um eterno aprendiz. Competência de verdade não é saber tudo, mas estar sempre aberto a aprender. Nossa terceira ferramenta nos leva agora para a academia. Isso mesmo, a academia mental, porque a resiliência é como um músculo, precisa de treino constante. Vamos ver alguns exercícios bem práticos para fortalecer essa mentalidade. O primeiro exercício é a escrita terapêutica, ou o famoso journaling. E não se trata só de desabafar no papel, não. É um mecanismo cognitivo muito poderoso para colocar ordem no caos emocional. O ponto-chave aqui é entender como isso funciona.
Ao transformar emoções em palavras, a gente ativa o lado lógico do cérebro, que ajuda a dar uma segurada na reação emocional. Isso permite processar o que aconteceu e, o mais importante de tudo, construir uma nova história, uma narrativa focada no aprendizado e no crescimento. Nosso segundo exercício é a prática da gratidão diária. Pode parecer simples, até meio clichê, mas é um jeito incrivelmente eficaz de redirecionar o foco do nosso cérebro. É que o cérebro humano tem o que os cientistas chamam de viés de negatividade, sabe? Uma tendência natural de focar no que está errado. A gratidão é o antídoto direto para isso. Ao forçar o cérebro a focar no que está funcionando, a gente fortalece os caminhos neurais do bem-estar, construindo o que se pode chamar de positividade adaptativa. E o último exercício da nossa academia mental é a visualização. E atenção, isso não é pensamento mágico, não. É um ensaio mental que prepara o cérebro para a ação de verdade. A ciência por trás disso é fascinante. O cérebro tem dificuldade em diferenciar uma ação imaginada com muita clareza de uma ação real. Então, ao se visualizar superando o desafio, na verdade estamos fortalecendo as conexões neurais da competência e da confiança. Estamos preparando o cérebro para responder com calma em vez de pânico quando a hora chegar. Então, o que a gente viu até aqui não são truques isolados, mas um sistema completo. Ao mudar a perspectiva na hora, construir uma mentalidade de crescimento para o longo prazo e treinar com exercícios mentais, a gente passa a dominar a nossa resposta à adversidade. O objetivo final de tudo isso é uma verdadeira transformação. É sair do lugar de vítima reativa das circunstâncias para se tornar um mestre adaptativo do próprio destino. Alguém capaz de transformar qualquer obstáculo em degrau para crescer. E assim, a gente termina essa análise com uma pergunta para reflexão. Dessas ferramentas que vimos, o modificador de perspectiva, o modelo de crescimento ou os exercícios da academia mental, por qual delas vale a pena começar a afiar primeiro? A escolha define o próximo passo nessa jornada da resiliência.